Amado irmão, amada irmã, quero saudar você com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante, né? Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. No tema da nossa lição de hoje é que a graça, ela triunfa sobre a ansiedade, né? Esse assunto que é tão relevante e especialmente nos nossos dias, né? Nesses dias que temos passado aí, com dias de incertezas, né? Muita gente se sentindo de certa forma insegura, né? Com medos. E falar sobre a ansiedade nos nossos dias é algo de extrema importância. Eu quero dizer que bom que você veio. Se é a primeira vez que você está assistindo a nossa aula de ABD, que bom que você decidiu assistir e meditar junto conosco e ouvir junto conosco aquilo que Deus tem para falar sobre esse assunto. A nossa lição tem como texto base o livro, a carta de Hebreus, no capítulo 6, dos versículos 13 ao 20, que diz assim: a imutabilidade da promessa de Deus. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, para que possamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer nesse dia. Pai de amor, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome nesse dia em que nos voltamos para a Tua palavra, nos voltamos para Ti, ansiosos, desejosos de ouvir aquilo que Tu tens a nos dizer sobre esse assunto tão relevante, tão atual, que tem causado tantos transtornos na vida de tantas pessoas e que algumas vezes vem sobre nós, desafiando-nos, mas nós Te exaltamos porque temos a Ti como nosso ajudador. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos pensamentos, o nosso entendimento, os nossos corações, para que sejamos terras férteis, para que a Tua palavra possa frutificar em nossos corações e que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem a nos falar. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, nesse dia, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, segundo a psicologia, a ansiedade ela é um estado emocional de apreensão. É um estado emocional em que causa uma expectativa de que algo ruim a qualquer momento vai acontecer. Ela é diferente do medo, porque o medo tem um objeto específico, né? Mas a ansiedade ela é voltada para o futuro, para algo que não é necessariamente real. Então, é um estado emocional. E esse estado emocional, essa expectativa, é algo que sufoca as nossas emoções, é algo que rouba o vigor, né? Ela é considerada por alguns como o mal do século, porque ela atinge todo tipo de gente, né? Ela não escolhe se é pobre, se é rico, classe A, B, C, D ou E.
ela não escolhe religião, não escolhe idade. Todo tipo de gente, né? Todo tipo de pessoa pode sofrer com a ansiedade, né? Pode passar por momentos de ansiedade. Ela é algo que parece asfixiar a alma, é algo que estrangula as nossas emoções. E então nós vamos trabalhar esse tema com 4 pontos. 4 pontos para que a gente possa meditar naquilo que Deus tem para nos falar a respeito desse assunto. Você já passou por isso? Quero te fazer essa pergunta inicial. Você já esteve ansioso em algum momento da vida? A ansiedade já te trouxe algum tipo de problema? Né? A ansiedade por algum assunto, por algum problema, por algo que poderia ou não acontecer, ela já te trouxe problemas, já te sufocou, já te entristeceu? Eu quero te dizer que a palavra de Deus tem boas novas para você, para nós. Se você ainda não passou por nenhum tipo de problema de ansiedade, a palavra de Deus tem boas novas para nos proteger, para nos livrar da ansiedade, para nos fortalecer. Mas se você já passou, se você nesse momento está passando por algum problema de ansiedade, eu quero te dizer que a palavra de Deus também tem boas novas para você. Boas novas de cura, de libertação, de vitória. É isso que nós vamos meditar nessa manhã. Em primeiro lugar, o primeiro ponto desse estudo a gente vai falar sobre a causa da ansiedade. Pode ser que a psicologia, a psicanálise, as diversas ciências sociais, humanas, podem tratar a ansiedade, a causa da ansiedade, por determinados aspectos. Mas a palavra de Deus, ela trata esse assunto especificamente de forma própria. Porque a Bíblia fala sobre a ansiedade. Então a gente vê que a ansiedade é algo que já se encontra permeando a vida da humanidade, talvez desde sempre, não é? Há muito tempo, há muitos anos, é algo milenar, e a Bíblia trata sobre esse assunto, né? Jesus, quando fala sobre esse assunto, lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34, ele vai falando sobre a ansiedade, ele fala, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos. E ele vai dizer que nem por aquilo que de comer, de beber ou de vestir, que é algo que provavelmente é aquilo que mais traz ansiedade a nós, especialmente nesses dias, de crise social, de crise econômica, de crise na saúde. Isso é algo que pode de alguma maneira nos trazer ansiedade. Mas Jesus vai falando, não andeis ansiosos, porque lá no final desse texto ele vai dizer o que faz com que a gente o ser humano fique ansioso é a incredulidade. O que faz com que a gente fique ansioso, segundo a Bíblia, é o fato de que muitas vezes a nossa confiança não está devidamente fundamentada, a nossa confiança, a nossa segurança não está necessariamente alicerçada em Deus. A gente não confia devidamente no Senhor, de forma que a gente reconheça, que a gente saiba que Deus é suficientemente sábio, suficientemente poderoso e suficientemente amoroso para cuidar das nossas vidas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente não consegue entregar, a gente não consegue descansar na providência de Deus, e a gente começa a nos dedicar, a gente passa a se dedicar a controlar, a tentar governar tudo na nossa vida. E é justamente isso o que traz ansiedade, a incredulidade, a falta de confiança em Deus, e em função disso a gente não entrega aquilo que a gente precisa entregar, a gente não confia na provisão, a gente não confia muitas vezes na sabedoria de Deus.
né? Nos dias de hoje, onde está a sabedoria de Deus? Onde está o governo de Deus em tudo isso que tem acontecido? E a gente fica tentando controlar, governar, controlar tudo. E tudo isso vai trazendo ansiedade. Mas Jesus vai dizendo o seguinte: são os ímpios que ficam correndo atrás disso tudo. São os ímpios que ficam ansiosos pela comida, pela bebida, pelo que há de vestir. Porque Deus, o Pai, o nosso Pai, Ele sabe muito bem que nós precisamos disso. E o nosso Deus é Pai e é bom. Por isso Ele não deixará de prover tudo aquilo que precisamos. Essa é a primeira palavra que eu quero te dizer nessa manhã. A ansiedade, ela tem uma causa. E a causa é a falta de confiança, é a incredulidade. E Jesus fala para que a gente não ande assim. A gente precisa, então, confiar. Em segundo lugar, a ansiedade, ela tem perigos. A ansiedade é algo que é inútil, porque por mais ansioso que a gente fique por determinadas situações, a gente não consegue resolver, a gente não consegue adiantar nada, já que ela é focada naquilo que é do futuro, né? A gente não consegue dominar isso. Então não adianta, ela é inútil, ela não nos fortalece para lidar com os problemas, para lidar com as tensões do futuro. Na verdade, ela não fortalece a nossa alma, pelo contrário, ela enfraquece. A ansiedade, ela não nos capacita para lidar com os problemas, ela nos enfraquece. A ansiedade, ela não nos capacita para vencer os problemas. Na verdade, ela nos derrota. A ansiedade, além de inútil, ela é muito prejudicial, porque a gente acaba se ocupando de situações em que na maioria das vezes não vão acontecer. Isso é comprovado por pesquisa científica, que a gente se ocupa com problemas e que, em geral, mais de 70% daquilo que nos traz ansiedade nunca vai acontecer. Então, além de ser inútil, porque lidar com algo que é fictício, ela ainda é prejudicial, porque nos enfraquece, nos faz esmorecer, nos faz nos sentir derrotados, né? Ela é uma ilusão, porque nos dá a sensação de que estamos no controle. A gente está, não, vou me preparar porque isso pode ou não acontecer, então eu vou aqui me preparar para isso, vou me defender disso, eu vou me preocupar com isso, com a ilusão de que a gente está controlando uma situação, que a gente está no domínio das coisas, mas é algo que não é real. Quem anda ansioso geralmente vive sobressaltado, vive tenso, não consegue descansar, não consegue desfrutar da paz de Deus, daquela paz que Deus tem para nós. Terceiro lugar, eu quero te dizer que há um remédio de Deus para a ansiedade. A gente precisa lidar com a ansiedade de 3 formas. É isso que a Bíblia nos diz. São as palavras, é o tratamento bíblico, é o tratamento de Deus para essa situação. E é isso que eu e você precisamos estar atentos, ouvindo aquilo que Deus tem para nos falar sobre esse assunto. E em primeiro lugar, a gente precisa orar de forma correta. Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, em primeiro lugar, ao invés de andarmos ansiosos, precisamos orar a Deus, levar diante de Deus as nossas súplicas, fazer com que Deus conheça aquilo que está nos trazendo esse tipo de problema. Essa oração que Paulo vai dizendo é com ações de graças, é uma oração que tem um significado de adoração a Deus.
Então, em primeiro lugar, a gente precisa, para vencer a ansiedade, é adorar a Deus por quem Ele é dar graças a Deus por aquilo que Ele faz e suplicar a Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai bom, Ele é o bom pastor, é aquele que leva as ovelhas para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, no lugar da ansiedade, no lugar dos temas que tem trazido, possam estar trazendo ansiedade ao teu coração, aos teus pensamentos, coloca a oração, coloca a súplica, coloca a gratidão a Deus, porque Deus tem te abençoado, Deus tem provido para você tudo aquilo que você precisa. Então, troca, no lugar da ansiedade, dos temas que causam ansiedade, leva diante de Deus, coloca diante de Deus, entrega diante do Senhor. E um bom exercício para fazer é o exercício da gratidão. Começa a agradecer a Deus, começa a trazer à tua memória aquilo que dá esperança, tudo aquilo que Deus já fez, porque Deus é aquele que se revela na história, Ele se revela na tua história de forma especial, porque Ele te escolheu, Ele te elegeu e Ele tem cuidado de você. Começa a exaltar o nome do Senhor, porque esse é um dos caminhos para vencermos a ansiedade. O segundo, a gente precisa, além de orar, a gente precisa pensar de forma correta. Nesse mesmo texto, Paulo continua assim, na carta aos Filipenses 4, versículo 8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, a batalha contra a ansiedade, ela acontece aqui, né? Nos pensamentos. E a Bíblia, ela nos orienta que a gente precisa pensar de forma correta. Aquilo que precisa ocupar os nossos pensamentos, a nossa mente, é isso que acabamos de dizer. Mas quantas vezes a gente não faz justamente o contrário? Quantas vezes a gente não ocupa a nossa mente com tudo aquilo que é o oposto a isso que a Bíblia vem nos dizendo? Quantas vezes a gente não caminha no sentido contrário daquilo que a Bíblia nos diz? Precisamos ocupar os nossos pensamentos com tudo isso que a Bíblia nos diz, aquilo que é bom, que é puro, que é justo, que é respeitável, que é de boa fama. E isso tudo é justamente a palavra de Deus. A gente precisa ocupar a nossa mente com aquilo que Deus tem nos falado. E Deus nos fala através da palavra, que é viva. É essa palavra. Essa palavra, esse é o segundo ponto. Precisamos ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com aquilo que é bom, que é agradável. Em terceiro lugar, nós precisamos agir de forma correta. Paulo conclui em Filipenses 4:9 dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A gente já sabe que tem um caminho. A gente precisa orar para vencer a ansiedade. A gente precisa nos achegar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus em oração, com súplicas, entregando a Deus aquilo que tem nos afligido. A gente precisa ter um coração, desenvolver diante de Deus um coração grato e glorificar a Deus por aquilo por quem Ele é, louvar a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele já fez e está fazendo nas nossas vidas e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Mas a gente precisa também ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é bom, que é respeitável, que é justo. A gente precisa praticar. A gente sabe o que tem que fazer. Então a gente precisa fazer. Porque a vitória sobre a ansiedade, ela não acontece apenas naquilo que a gente conhece. Se você acompanhou essa aula até aqui, você já conhece aquilo que precisa ser feito. Então, precisamos agora obedecer. Precisamos exercitar. Precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos revelou nesse dia a respeito desse tema. E em quarto lugar, a palavra de Deus tem cura para a ansiedade.
há um caminho, mas há cura. A ansiedade é aquilo que produz vai atormentando a nossa mente, é aquilo que sufoca as nossas emoções, é aquilo que traz uma ausência de paz, né? A gente, quando caminha ansiosamente, né? A gente não consegue desfrutar de paz, de descanso. Mas quando a gente busca a face de Deus, quando a gente alimenta os nossos pensamentos com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem dos céus, com aquilo que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende da palavra, com aquilo que a gente aprende do que Deus está falando, meu irmão, a ansiedade bate em retirada. E a gente começa a desfrutar, a paz de Deus invade o nosso ser. A paz de Deus preenche os nossos corações, preenche os nossos pensamentos e começa a guardar, não apenas preenche, não apenas invade o nosso ser, mas a palavra de Deus diz que a paz de Deus ela excede o entendimento e ela guarda, ela protege o nosso pensamento, protege os nossos corações. É isso que precisamos fazer. Porque quando nos voltamos para Deus dessa maneira, o próprio Deus da paz caminha conosco, nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando, nos curando e dia após dia, como o bom pastor, nos leva para águas tranquilas. Essa é a vida que Jesus tem, a vida abundante que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Uma vida de paz. Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. E Ele deseja que eu e você desfrutemos da vida de tudo o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Tome posse disso na tua vida, meu irmão e minha irmã. E eu te desafio nessa semana. Tem um desafio para você nessa semana. E o desafio é um exercício espiritual. É um exercício diário que precisa ser feito por mim e por você. Meu irmão, dia após dia, assim que você, logo ao acordar, se possível, ou em algum momento do dia que for mais propício para você, coloque-se diante de Deus. E coloca e entrega diante de Deus tudo aquilo que possa estar, por algum motivo, te trazendo algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo, tirando a paz que você tem em Deus. Coloca diante de Deus e exercita a gratidão. Começa a trazer ao teu coração, aos teus pensamentos e expressar isso para Deus, a gratidão que você tem ao Senhor. E começa a exaltar o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito. Começa a ocupar, meu irmão, tira do teu dia a dia, tira do teu cotidiano aquilo que vai trazendo isso. Abandona isso, se desfaz disso. E troca, não apenas se desfaz e deixa vazio esse espaço, mas ocupa esse espaço. Eu não sei o que é, o lugar, o assunto, o tema, mas ocupa esse lugar com a palavra de Deus. Na meditação da palavra, na leitura da palavra, e começa a declarar a palavra, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem, porque quando a gente volta para o texto base da nossa lição, o texto vai dizendo que Deus ele fez uma promessa. E Ele mesmo se interpôs com promessa quando Ele faz uma aliança com Abraão. Ele jura por si mesmo, mostrando para Abraão o seguinte: a minha aliança com você, a minha bênção sobre a tua vida, a minha provisão sobre a tua vida, a minha promessa sobre a tua vida, não depende de quem você é, não depende do que você faz, não depende do que você tem, mas a minha promessa e a minha aliança com você é inquebrável, porque eu juro por mim mesmo. E eu não posso mentir, eu não posso mudar, porque eu sou Deus eterno. E a minha palavra não passa.
E é isso que nós precisamos entender nesse dia. A promessa de Deus, a aliança da bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida é inquebrável, porque essa promessa não depende de mim e de você, mas essa promessa está alicerçada no próprio Deus da promessa, no Deus da aliança. E nele nós podemos descansar e desfrutar da paz. Exercite isso nessa semana e desfrute, tome posse da paz e desfrute da vitória sobre a ansiedade que Deus já te deu. Tome posse, porque Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. É necessário nos apropriarmos dessa promessa e Deus, dessa bênção. Quero te convidar ainda nessa manhã a louvar o nosso Deus e exaltar o nome do nosso Senhor por quem Ele é. Adore o Senhor junto conosco nessa manhã.
Deus nosso Pai, que a gente venha tomar posse, Deus, nessa palavra em que Cristo diz que deixaria a paz dele, a paz que excede todo entendimento, não é a paz que o mundo dá, que é abalada pelas circunstâncias. Que a gente venha ter essa confiança, a certeza que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nada foge do seu controle. E maior confiança é sabermos que nada pode nos tirar de suas mãos. Estamos guardados em Ti, em Cristo Jesus. Isso nos basta. Amém. Até breve, igreja. Fica na paz. Queridos, quero dizer que na próxima semana estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Medite na palavra, fortaleça-se no Senhor e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.